eu trouxe um conteúdo para vocês que as pessoas têm muita dificuldade, que é estrutura e formação de palavras. Sempre quando eu estou trabalhando, que eu trabalho com ensino médio, né, eu trabalho já há muitos anos como professora, eu já estou terminando a minha jornada, né, na educação. E sempre, todas as vezes, e cai muito em concurso, né, estrutura e formação de palavras, tá? Então, morfologia, estrutura e formação das palavras. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho. Por que a gente vai trabalhar quando a gente fala assim, estrutura das palavras? Como que as palavras são formadas? Como que elas são estruturadas? Porque tem que ter um norte. Não é ao léu que as palavras foram formadas, do jeito que elas são formadas. Certo? Em toda palavra, há um núcleo fundamental, o radical, a que se pode juntar partículas modificadoras chamadas afixos. Então, radical é a base de quê? De toda palavra. Então, o radical carrega o significado de todas as palavras. Certo? Então, se eu pegar, por exemplo, uma palavra, deixa eu pegar aqui para vocês, pedra. Tá? Então, o radical é a base de toda palavra, é a parte da palavra que carrega o seu significado. E quem são os afixos? A gente tem dois afixos. Um é o prefixo, certo? O nome já fala, vem antes, né? Um é o prefixo e o outro é o sufixo. Muito bem. Então, vamos pegar a palavra. O tom radical pode ser constituído por elementos originários e irredutíveis da palavra. A chamada raiz. Então, eu posso chamar o radical também de quê mesmo? De raiz. Os afixos que se colocam antes do radical chamam-se prefixos. E os afixos que se colocam depois do radical chamam-se sufixos. Então, eu pego por base, né, um exemplo aqui, a palavra infelizmente. Antes de ocorrer a palavra infelizmente, ocorreu a palavra feliz na língua portuguesa. A palavra que surgiu primeiro na língua portuguesa foi feliz, para depois surgir infelizmente. Então, esse afixo aqui, ó, o in, ele é um afixo que ele é um prefixo de negação, tá? Então, o prefixo sempre vem o quê? Antes de um radical. Nós temos aqui o radical, que é a parte básica, que carrega o significado de toda palavra. Nós temos aqui, né, o sufixo. Então, o sufixo sempre vai vir depois de um radical. Tá? Quando a gente trabalha esse conteúdo aqui, a gente começa a entender que tem palavras que são compostas, tem um processo de composição, e tem palavras que são formadas pelo processo de derivação. A derivação, o processo é mais complexo, porque são muitas palavras que vão derivando. São várias formas de derivação. Não sei se vocês lembram que vocês estudaram derivação parassintética ou parassíntese. Vocês lembram ainda? E tem a derivação prefixal e a sufixal, que é idêntica. Tem uma pequena diferença só da derivação prefixal e sufixal para a derivação parassintética. E alguns gramáticos chamam derivação parassintética de parassíntese. Tá? Então, vai depender do gramático. Tá. Então, pessoal, deixa eu me ver aqui. Nós podemos colocar. Então, como é que você acha um radical? Uma coisa interessante. Quem sabe me falar como que você acha o radical de uma palavra? Quem poderia me dar uma dica? Professora, eu estou vendo uma palavra aqui e eu preciso saber quem é o radical da palavra. Como que eu vou encontrar o radical da palavra? É só no olhar que você acha o radical de uma palavra? Pode chutar, gente. Pode chutar. De que forma
Existe uma regra, existe um macete para que eu possa encontrar o radical de uma palavra? Vou dizer para vocês uma coisa interessante. Todas as vezes que você olhar para uma palavra e você não souber quem é o radical dessa palavra, tem uma dica. Você vai fazer uma família de palavras, o quê? Cognatas. Aí vocês perguntam, professora Andréia, o que quer dizer família de palavras cognatas? São palavras de uma mesma raiz. Palavras de um mesmo radical. E você vai ver que esse radical ele vai coincidindo, certo? Ele vai sempre o quê? Coincidindo. Por exemplo, vou pegar outra palavra que não é a palavra feliz, que é uma palavra muito batida. Vamos pegar a palavra... palavra amor, né? Então, eu posso criar um monte de várias palavras a partir da palavra amor, né? Eu posso criar amorzinho. O que mais? Diga aí para mim. Amoreco. Amorzão. Isso. Muito bem. Eu posso criar amei. Eu posso criar amado. Amore, isso. Já tá bom. Ó, então você olhou aqui que o radical ele é sempre o mesmo, ele coincide. O radical ele não vai mudar. O que eu vou fazer? Eu sei que as palavras têm prefixo, que as palavras têm sufixos, eu estou tentando identificar quem é o radical dessa palavra. Olha aqui, o que eu vou fazer? Ó, o radical tá aqui, ele sempre vai ser o quê? O mesmo. Olha que legal, ó. Tá? Então, quem é o radical? AM. Tá? E como que eu vou representar o radical? Dessa maneira, ó. Então, não é o sinal de menos, é a ausência de quê? De um afixo. Eu poderia criar também desamor. Não poderia criar desamor? Desamor. Então, se eu tivesse colocado aqui o desamor, da mesma forma, está aqui coincidindo que... Então, como que eu vou chamar a família de palavras cognatas? Eu vou chamar palavras derivadas. Mas essa eu estou falando para vocês assim, porque vocês vão encontrar em algumas gramáticas, até lá no YouTube, gramáticos que vão sempre falar família de palavras cognatas. Outro dia eu dei uma aula, de vez em quando eu dou aula particular. E a aluna chegou, professora, meu Deus, ela achou que era uma coisa dificílima. Família de palavras cognatas. O que é isso? É de comer? É de passar no cabelo? Então, é só um outro nome que você tem para chamar palavras derivadas, tá? Então, é dessa forma, é fazendo uma família de palavras cognatas, de palavras derivadas, que você vai encontrar o quê? O radical da palavra. Gente, o radical é a base, é tudo. Se você não souber o radical, você pode desistir desse conteúdo aqui. Se você não souber encontrar o radical, você pode desistir. Porque tudo, a primeira coisa que você vai fazer é o quê? É o radical. Tudo é encontrar o radical da palavra, tá? Estava vindo para cá, né, gente? Aí eu trouxe essa latinha em homenagem a vocês, tá? Coragem, não é coca, tá? Que vocês estão aí lutando, né? Lutando com o anjo para estar de posse da bênção. Não é isso? Então, todas as vezes que eu estou muito cansada nos últimos tempos, que agora eu voltei para a academia, e às vezes eu estou muito cansada, porque professor, né, Jeová? Nunca se iluda, você sempre está cansado, é prova, é plano de aula, é tudo. Então, eu coloco em cima da esteira, já proposital, né? E às vezes eu também vou fazer algumas outras coisas e eu estou cansada. Aí eu estou lembrando de tomar água e, olha, coragem, tá? Tenha coragem, bastante coragem, né? Outra coisa interessante também é encontrar o tema de uma palavra. Encontrar o tema de quê? De uma palavra. Então, para encontrar o tema, primeira coisa, encontrar o radical da palavra. Tá? Vocês já devem estar estudando verbos aí, porque todo concurseiro tem que
saber verbo, né? Que não gosta, mas tem que estudar verbos. Então, como é que eu vou achar o tema de uma palavra, o tema de um verbo? Então, vocês estudaram lá, por exemplo, que tem vogal temática da primeira conjugação, vogal temática da segunda conjugação e vogal temática da terceira conjugação, tá? Então, todas as palavras terminadas em ar são o quê? Palavras da primeira, o quê? Conjugação. Todas as palavras terminadas em er são palavras da segunda, o quê? Conjugação. Todas as palavras terminadas em ir são palavras da terceira conjugação. Tem quarta conjugação? Tem quinta? Ah, tá. Muito bem. Eu estou perguntando porque uma professora um dia deu uma aula dessa e ela afirmou na sala para os meninos que tinha a quarta conjugação. Complicado, né? Então, ela teve que repetir a aula para ela não dançar no final da graduação dela. Tá? Então, tá bom. Então, todas as palavras terminadas em ar, todos os verbos, na verdade, terminados em ar, né? Amar, gostar, levar e assim por diante. Então, todos os verbos terminados em er são verbos da segunda conjugação. Escrever, né? Todos os verbos terminados em ir são verbos da terceira conjugação. E aí, então, vocês já encontrar o tema da palavra. Vamos encontrar o tema de uma palavra. Como que eu faço para encontrar o tema da palavra? Tá? Então, a gente vai ver um pouquinho também, quando a gente está falando de verbos em sua forma normal, do verbo no infinitivo, porque tem gente até hoje que ele não sabe o que é um verbo no infinitivo. Se eu tivesse tempo, eu ia trabalhar com vocês análise sintática. Passei um pouco do meu domingo ensinando para o meu filho análise sintática, até disse para ele, né, porque ele estuda no colégio militar. Ele falou, mamãe, meus amigos não têm uma mãe professora, né? Eu falei, então dê graças a Deus, né? E eu gosto muito, né? Eu gosto de transferir conhecimento. Tá, então, para encontrar o tema de um verbo, o que eu vou fazer? A gente sabe, então, que no verbo amar, o am é o quê? É o radical. Certo? Então, o que vai ser o tema do verbo? O tema vai ser o radical mais a vogal temática. Então, aqui é o quê? Vogal, o quê? Temática. Então, o tema é o radical mais o quê? Mais a vogal temática. Então, o radical mais a vogal temática, o radical mais a vogal temática da primeira conjugação, certo? Então, qual que é o tema? O radical mais a vogal temática é que vai ser o tema da palavra. Então, quem é o tema da palavra? Ama. Ama. Isso mesmo. Certinho? Então, se eu pegasse um outro verbo, o verbo gostar. O verbo gostar. O radical da palavra, tá? Mais quem? Mais o a, que é a vogal temática da primeira conjugação. Então, o tema é gosta. O tema é ama. Tudo bem? Então, entenderam como que você acha o tema de uma palavra? Como que você acha o radical de uma palavra? E todos vocês, só de olharem já... Se você souber quem é o radical, fica fácil você saber quem é o prefixo e fica fácil você saber quem é o sufixo. Porque quem não sabe o radical, não sabe encontrar o radical, tá? Não sabe mesmo, tá? Deixa eu falar para vocês, assim, quando você lê pouco, o que acontece? Tem gente que até na hora dele fazer uma família de palavras cognatas, ele é tipo assim, ele só fala bola, bolinha, bolona. Carro, carrinho, carrão. Tá? Por exemplo, eu vou pegar a palavra terra, que
é uma palavra que eu gosto muito de usar nos meus exemplos, né? Então, eu vou fazer uma infinidade de palavras a partir da palavra terra. E eu vou criar desenterrar. E eu vou criar, né? Terráqueo. E uma infinidade de palavras, né? E o radical está bem aqui, aonde? No meio da palavra. Certo? Então, assim, tem gente que só fala isso, né? Então, assim, precisa dessa constância de a gente, né, ler. Não adianta, gente, né? Ainda mais vocês que estão nessa fase, é jantar livro, almoçar livro, né? Que dia que é o concurso de vocês mesmo? Eita! Tá muito concorrido? É. Mas vocês só precisam de uma vaga. Vocês só precisam de uma vaga. Isso. Vai lutando com o anjo para pegar a bênção, né? Já deu certo, tá bom, gente? Tá. Então, as palavras que têm o mesmo radical chamam-se palavras cognatas. Palavras que têm o mesmo radical são palavras o quê? Cognatas, certo? Tá. Vocês estudaram sobre as desinências? Vocês lembram que vocês estudaram sobre desinência? Quem estuda o que é uma desinência? Nunca ouviram falar, né? Então, vamos falar. Então, está sendo bom, né? Eu estava lá, eu falei, vou levar um conteúdo que... Na verdade, gente, ó, desinência são as terminações... Desinências são as terminações de quê? De um verbo. Tá? Então, desinência é a terminação de quê? De um verbo. Então, em certos casos, então, as palavras que têm o mesmo radical chamam-se cognatas por pertencerem a uma mesma família. Palavras cognatas são palavras de uma mesma família. Se eu colocasse marítimo, marinho, marear e marinheiro. Qual que é o radical? Mar. Muito bem. Em certos casos, ao radical se acrescenta uma vogal, que a gente já falou da vogal temática, a qual pode juntar-se o sufixo ou a desinência. Se eu pegar aqui, ó. Ó. Então, quem é a desinência aqui, ó? Aqui está a desinência. Certinho? Então, aqui está a desinência do verbo. Tá bom? O radical acompanhado da vogal temática chama-se tema e as formas verbais, a vogal temática caracteriza-se as conjunções, a gente já viu essas conjunções. Então, o que são desinências? Quem quiser anotar pode, tá? Desinências são as terminações que se juntam às palavras para designar as flexões. Flexão quer dizer o quê? Alteração. Então, vou deixar isso aqui para vocês. São as terminações, desinência. São as... Pessoal, vou abreviar um pouquinho, tá? Algumas palavras. Então, desinências são as terminações que se juntam às palavras. Estou abreviando, tá bom?
Então, tem dois tipos de desinência. Tem desinência nominal e desinência verbal. Pessoal, até aqui está tudo bem? Vocês têm alguma dúvida? Está tranquilo até aqui? Tá bom. Então, as desinências são terminações que se juntam às palavras para designar as flexões. Quando você começa a conjugar o verbo, olha que interessante. Quando você começa a conjugar, vamos colocar o verbo, um verbo no presente. Fala aí o verbo no presente aí. Brincar. Eu brinco. Tu brincas. Ele brinca. Nós brincamos. Vós brincais. Eles brincam. Então, desinência, pessoal, ela sempre vai ocorrer no final da palavra, no final do verbo. Então, eu já sei quem é o radical da palavra, certo? Aqui está o pronome pessoal. Então, aqui é o radical, tá? Então, até aqui, tudo isso aqui que sobrou chama-se o quê? Desinência, tá? Então, aqui são as desinências, a mesma coisa acontece aqui. Aí tem o N, desculpa, pessoal, foi rápido. Então, o que sobra depois do radical vai ser o quê? As desinências. E assim, como é que eu falo para vocês? Imagina para uma criança, né, que está começando a estudar e você está falando em desinência para ele, ele fica meio perdido, né? Ainda melhor falar terminações dos verbos do que usar esses termos, tá? Então, é isso, pessoal, as desinências. Então, em se tratando de um verbo, é desinência o quê? Verbal. Porque os nomes também têm desinência. Desinência verbal e desinência nominal, quando ocorrem nomes. Sim, sim. Isso, ele vai usar esses termos, né? Essas palavras desinência, palavras cognatas, são termos mais específicos mesmo, assim, da área da língua portuguesa. Eu me lembro do concurso que eu fiz, que ele usou a palavra léxico. Imagina, né? Eu só tinha conhecimento porque eu sou letrada. Mas, assim, pessoas de outra área não conseguiriam usar, né? Por exemplo, quando você lê muito, você vai... Léxico é o quê? O vocabulário internalizado que nós temos. Então, quando você lê muito, você amplia o quê? O seu léxico. Quando você lê muito, você amplia o seu vocabulário. Você amplia o quê? O seu léxico. Quanto mais você lê, mais você tem facilidade para se expressar, você tem facilidade para escrever, tá? Então, eu lembro que essa palavra, eu lembro que quando terminou a prova do concurso, eu vi algumas pessoas lá fora comentando, gente, o que é aquilo? Que palavra é aquela? Léxico, né? De comer, de passar no cabelo, né? E aí uma amiga foi lá e pesquisou, só que eu já sabia, né? Eu já sabia. Mas, assim, igual você colocou, os concursos, eles realmente, termos difíceis. Então, a desinência verbal, desinência nominal, que se aplicam aos nomes, substantivos, adjetivos, para indicar as flexões de gênero ou de número. Então, eu estou vendo que o verbo ele foi se flexionando aqui. Certo? O verbo está se flexionando. Aqui ele se flexionou e aqui está no plural. Aqui ele foi flexionado, mas ele está no singular. Certo? Desinências verbais. Se aplicam às formas dos verbos para indicar flexão de tempo. Na desinência, você vai saber se o verbo está no presente, se ele está no pretérito ou se ele está no futuro. Certo? Então, olhando na desinência, cantava, ava. Passado. Tá? Cantarão.
Tá? E tem muita gente que tem dúvida, né? Quando chega lá, cantavam, aí cantarão. Eu encontrei alunos, assim, de terceiro ano, que eles têm essa dúvida. Ele não sabe que aqui é passado e que aqui é o quê? Futuro. E se você ditar, ele não sabe se vai escrever dessa forma ou se vai escrever dessa forma. Então, tudo é o quê? Leitura. Tudo é leitura. Certo? Tá. Vou só entrar um pouquinho aqui na formação das palavras, né? No processo de composição. Vocês estudaram a justaposição, a aglutinação. Vocês lembram ainda? O processo de formação de palavras, a justaposição, a aglutinação. Porque a derivação são muitos processos. Derivação imprópria, derivação prefixal, derivação sufixal. Eu vou entrar um pouquinho aqui. Como a gente viu aqui sobre os prefixos e os sufixos, né? A gente viu alguns termos aqui. Não, é aqui mesmo que eu comecei, né? Tá. Então, vamos falar das derivações. Tipos de derivação. Derivação sufixal, quando a palavra tem o radical e tem o quê? Um sufixo. E derivação prefixal, a palavra tem um radical mais um prefixo. Desamor. A gente está vendo aqui que a palavra tem o quê? Um prefixo, tá? Prefixo. Então, desamor, a palavra tem um prefixo mais um radical. Derivação prefixal. E eu falei para vocês que ia falar um pouquinho sobre o verbo no infinitivo, né? Não tem nada de mistério. Então, o que é um verbo no infinitivo? Depois eu volto para as derivações. Então, o verbo no infinitivo, gente, nada mais é do que o verbo em sua forma normal. Aí eu pergunto, qual é a marca do infinitivo? Não. É assim. A marca do infinitivo, deixa eu colocar para vocês aqui. Então, verbos no infinitivo. Sim, é isso, mas eu estou perguntando assim, uma pergunta bem específica. Então, verbos no infinitivo. A marca do infinitivo é a letra R. A marca do infinitivo. Então, a marca do infinitivo, quem é ela? É o quê? O R. Então, o infinitivo é o quê? Verbo em sua forma, o quê? Normal. Não tem erro. O verbo em sua forma, todo verbo que está em sua forma normal, ele está no infinitivo, tá? Levar, comer, partir. Todos esses verbos estão em sua forma normal, estão no infinitivo. Então, quem é a marca do infinitivo? Ó. Tá? Então, quem é? A marca do infinitivo é o quê? O R. Então, falou em verbo no infinitivo, você não tem... a marca... Verbo no infinitivo é o verbo em sua forma normal. Verbo no infinitivo, a marca do infinitivo é o quê? O R. Pronto. Não tem mistério. Tem que memorizar, né, gente? Algumas regrinhas não tem como, a gente tem que memorizar mesmo, né? Tem que memorizar mesmo. Eu lembro até, isso não é só em português, não, em tudo, até em língua inglesa. Se você faz um curso de línguas, eu por exemplo, peguei muito nome de doida quando eu fazia a UFSC, né? Porque eu enchia minha casa, né, de plaquetinhas, ia lá na porta, door, pregava na carteira, chair. Né? Foi decisivo, né? Por quê? Porque eu aprendi. Eu olhava, dava uma voltinha na casa, né? Bati o olho, já sabia, né? E eu, graças a Deus, aprendi. E nunca mais esqueci, né? Então, bem, se a gente está falando de... Quem tem horas? Nossa, já estou com 40 minutos aqui. Gente, ó, eu amo transferir conhecimento. Eu sou professora porque eu gosto mesmo, tá? Então, assim, eu acho que se eu for pegar todas as derivações, a gente
É muita coisa, são 7 processos de derivação, mas dá uma olhadinha lá na casa de vocês, tá? Processo de derivação e processo de composição de palavra. Composição só é aglutinação, justaposição, mas o processo de derivação é mais extenso, tá bom? E eu vou fazer um encerramentozinho com vocês aqui, tá? Eu gostaria de ter vindo mais cedo, mas eles fizeram um cronograma com alguns horários e eu fui chamada na sexta-feira e eu aceitei, né? Tá bom? Espero ter ajudado vocês, espero ter somado, tá? Vou deixar o meu telefone aqui. Eu vou deixar meu telefone aqui, tá bom? Andréia. A professora Andréia não é nem conhecida aqui na cidade, né? Todo mundo me conhece, professora Andréia Valadares, todo mundo, né? Conhecida na cidade inteira. Tá. Então, pessoal, então chegou a hora de eu me despedir de vocês. Foi um contato breve, mas, né? Então, neste momento eu gostaria de dizer a vocês muitas palavras bonitas. Eu escrevi isso daqui de punho antes de vir, tá? Mas a mensagem principal que eu desejo é que vocês sejam felizes e continuem buscando aí, né, na busca do conhecimento, porque é ele que vai trazer condições melhores. Né? Vocês estão almejando aí, pleiteando essa vaga e com certeza vai dar certo, tá? Então, foi muito bom estar com vocês, certo? Trouxe uma mensagem para vocês aqui também. Vocês conhecem uma mensagem chamada A Vela e o Fósforo? Vocês conhecem? Tá, então vou ler para vocês aqui. Certo dia, o fósforo disse para a vela: hoje eu te acenderei. Ah, não, disse a vela. Você não percebe que se você me acender, os meus dias estarão contados. Não faça uma maldade dessas. Então, você quer permanecer assim toda a sua vida? Dura, fria, sem nunca ter brilhado? Perguntou o fósforo. Tem toda a razão. Mas essa é a nossa missão. Você e eu fomos feitos para ser luz. O que eu, apenas como fósforo, posso fazer é muito pouco. Minha chama é pequena e curta, mas se eu passo a minha chama para ti, eu cumprirei com o sentido de minha vida. Eu fui feito justamente para isso, para começar o fogo. Já você é a vela, a sua missão é brilhar. Toda a sua dor e energia se transformará em luz e calor por um bom tempo. Ouvindo isso, a vela olhou para o fósforo, que já estava no fim da sua vida, e disse: por favor, acenda-me. E assim, produziu uma linda chama. Assim como a vela, às vezes é necessário passar por experiências difíceis, né, como vocês estão abrindo mão, abdicando de algumas coisas, né? Renunciando. Então, assim como a vela, é necessário passar por experiências difíceis, ruins, experimentar a dor e o sofrimento, para que o melhor que nós temos seja oferecido e que nós possamos ser o quê? Luz. Que todos nós possamos ser luz. Então, a verdade é o seguinte, quando a gente está falando que a gente tem que ser luz, a gente tem que ser o quê? Uma pessoa boa. Procurar ser uma pessoa boa. E a verdade é que mar calmo não faz bons navegadores. Os melhores navegadores são revelados nas águas agitadas.
limitadas. Então, se vocês tiverem que passar pela mesma experiência da vela, lembre-se que espalhar o amor é o combustível que nos mantém acesos. Se você não tem forças para ser luz, busque aonde? Em Jesus. Busque em Jesus, porque Ele é o sol da justiça. Ele é a fonte inesgotável de luz. Então, vocês, né, cada um de vocês é uma luz, certo? Que brilha, que irradia, e que essa luz possa, né? Então, que essa luz possa continuar, né? Porque, assim, todos os dias quando eu acordo, eu falo para o Senhor, que eu possa ser luz para as pessoas. Porque eu trabalho dentro da unidade penal, né? Eu trabalho com os apenados. E eu amo meu trabalho, né, Dani? Eu não sou a tia protetora, né? Então, mas é porque realmente eu gosto do que eu faço. Eu escolhi estar lá. Eu fui lá para ajudar mesmo. Eu estou lá porque é um lugar que eu faço social e eu também ganho o meu dinheiro. E nunca, desde que eu estou lá, eu nunca arrependi. Já tem 6 anos, vai para 7 anos agora, nunca arrependi. Tá? Então, que nós possamos brilhar todos os dias, porque essa luz é o Senhor que nos dá, certo? Porque o Senhor nos ama e isso já é o quê? É o bastante, é o suficiente. Essa semana eu vi uma mensagem que eu fiquei um pouco impactada, assim. Né? Eu li, foi um trechozinho. Você já pensou, se você tivesse hoje só aquilo que você tem agradecido ao Senhor, o que vocês teriam hoje? Se você tivesse hoje só aquilo que você tem agradecido ao Senhor, o que você teria? Vocês já pensaram sobre isso? Quando a gente acorda de manhã, abrir os olhos, a gente já agradece o Senhor. Porque se eu estou viva, é porque o Senhor me permitiu mais aquele dia. E a minha vida é importante para o mundo. Se eu estou viva, é porque a minha vida é importante para o mundo. O mundo não poderia continuar sem a minha existência. Tá? Se você lembrar que tem pessoas que deitam para dormir e não acordam nunca mais. Não acordam. Então agradeça. Todos os dias, né? Eu não era tão grata. Então eu estou colocando o exercício da gratidão. Aí às vezes eu falo, Senhor, eu tenho que agradecer por 15, 20 coisas. Aí eu começo a agradecer, né? De manhã, Senhor, obrigada porque eu tenho um gás de cozinha. Obrigada porque eu tenho um pó do café. Porque eu tenho açúcar. Que eu tenho à disposição a xícara, a cadeira para sentar, tenho tudo. Eu não era assim, eu era reclamona, e eu sofria há uns anos atrás. Então, hoje, eu comecei a calçar a sandália da humildade, né? Porque se você vai sofrendo, passa umas lutas, uns perrengues na vida, e você muda pelo amor, então você muda pela dor. Tá? Uma coisa que eu sempre falo é assim, amar o próximo, né? É servir as pessoas. Tem gente que não abre mão, né? que não tem esse hábito. Né? Então, eu deixo para vocês uma boa sorte, que Deus abençoe, que vocês tenham êxito nesse concurso de vocês, que o Senhor venha abençoar cada um, porque o Senhor sabe que vocês têm abrido mão de muitas coisas, então a gente tem umas coisas e não tem outras. Tá? Então, deixo um abraço para todos vocês, dizer que foi bom estar com vocês, apesar de ser pouco tempo. Quem aqui é de outra cidade que está aqui? Você é de onde? Tupirama. Colmeia. Essa semana eu ia dar uma palestra em Tupirama. Quinta-feira eu ia dar uma palestra para as mulheres, mas a minha amiga Consuelo e mais uma outra colega. E foi adiada, mas a gente vai lá. Não, não é não. Não. Sim, a gente vai no outro mês, tá? Eu não perguntei o nome de vocês, gente. A gente ainda tem uns minutinhos das 6 horas, né? Eu devia ter feito isso no começo. Quantas horas? 5h47. Tá. Então, seu nome? Você é daqui, de Guaraí? Essa aqui? A Carla eu conheço. Foi até minha aluna, né, Carla? Olha aqui, olha você novamente aqui sendo minha aluna, né? Yasmin também daqui, mas acho que não sei se foi minha aluna. Não, eu dei aula no Orquelina há bastante tempo. Pablo Tafarel, olha só o nome de jogador. Ela é a Marta? Você é a Magna, irmã.
Magna, a outra é a Marta. Ela não mora aqui mais, ou mora? Ah, eu lembro da sua irmã. Ramon. Daqui de Guaraí? Clécio. Daqui também? Daqui de Guaraí, Adriana? Tanta gente que mora aqui que eu não conheço, hein, Jeová? Ela não conheço? Ela também eu não conheço, né? Você? Ruth, eu já de vista, já. Você? Aí, de camisa de blusa vermelha. É da onde, Juliana? De Colmeia. Bacana. O Jeová não precisa. Nós trabalhamos na mesma escola. Todo dia eu vejo o Jeová. Não vou porque eu não vou todo dia à noite, só vou na segunda, né? A Dani trabalha comigo lá na unidade penal, no cartório, né? A gente se vê praticamente todos os dias também, né? Já tem, né? Essa moça, Monique. De onde, Monique? Daqui? Também não conhecia. Você? Thalita. Já vi também aí pela cidade aí. Patrícia, daqui de Guaraí. É você que estava no Nippon ontem? Que eu chamei a Nenezinha? Eu olhei para você, eu te conheço, sou muito boa de conhecimento. Eu olhei para você, eu falei, será que ela é a mãe da bebezinha? É, que eu saí me despedindo dela, achei ela tão linda. É, sim. Você? Josimeire, eu lembro daqui, trabalhando lá com a prefeita. Sou muito boa de conhecimento, eu conheço todo mundo. Eu não lembro de ninguém, nem adianta cobrar. É Josimeire? Eu cumprimento mais Milena. Milena, daqui de Guaraí também, Milena? Nossa, quanta gente que eu não conheço, né, gente? Mora aqui na cidade, Guaraí já está ficando grande, né? Porque tanta gente que mora aqui e eu não conheço, nunca nem vi. Né? As pessoas falam que Guaraí não tem tantos habitantes assim. Eu falo, tem muito, porque tanta gente que mora aqui que eu nunca nem vi na minha vida, né? Então é isso, pessoal. Vocês gostariam de fazer alguma colocação? Vocês gostariam de dizer alguma coisa? Tá bom, então. Tchau, gente. Um abraço para vocês, tá? Obrigada. TV Assembleia do Tocantins, uma emissora da Rede Legislativa.